Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Se eu pudesse eu matava mil, eu sou cabarão. Se eu pudesse eu matava mil. Se eu pudesse eu matava mil, eu sou cabarão. Se eu pudesse eu matava mil. E estamos no ar com o MDA. Seja nave pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no louco mundo dos animes com temáticas malucas. Eu sou o Raul e já vou falar desde personagem que tá na faculdade a irmãzinha que fica chantageando o irmão, hein? E isso sim é bizarro. Mas aqui é o Vups e nada mais bizarro do que ter um podcast do MDA apenas com 2 participantes. Não é a primeira vez e não será a última, meu amigo. Cara, eu acho que nós temos, ô Raul, um novo tema de podcast amaldiçoado aqui no MDA. Pior que não, viu? Já tem temas ali de sucesso que gravaram só 2. Por exemplo, quando a gente gravou Solo Leveling ou Manhwa, gravou só você e o Lucas, por exemplo. Sim. Não, mas é que a questão é outra. É que a gente está gravando, eu vou deixar isso claro pros ouvintes. A gente tá gravando isso aqui porque a gente não conseguiu gravar o outro tema que a gente tava pra gravar. Mas como a gente não queria deixar vocês, ouvintes, sem podcast na sua semaninha aí, a gente deu nossos pulos aqui, né, Raul? Exatamente, até porque, como estamos em época de final de ano, além de gravar, ainda temos que fazer gaveta, né? Tem que deixar gravações aí guardadinhas, porque o pessoal tem que tirar férias, a gente também tem que tirar férias, não tem, Raul? Você também tem que tirar férias, o Lucas tem que tirar férias, então não dá, né, pra ficar toda semana aí editando, o pessoal também tem que descansar, certo? A gente tá gravando no final de novembro aí, pra galera ter uma noção. Bem final de novembro. Mas eu vou te falar, Raul, a gente tá em 2 pessoas, mas nós temos muitos animes interessantes pra indicar pro pessoal aqui. Animes que talvez não apareceriam no MDA, porque já foram gravados no Animistic, ou porque é um tema que sozinho não ganharia o público, mas na temática funciona. Vou falar que dessa vez eu fui meio Juninho, tá? Nas escolhas dos meus animes, mas a gente vai deixar isso pra onde, Raul? Pra depois dos e-mails. Ficar com certeza, maluco, beleza. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails. Eu já vou começar então, hein? Pode ir lá, começa aí. Qual é o seu anime? E vou começar forte. Vou fazer por idade, tá? Do personagem principal. Por idade? Do mais novo pro mais velho, Pode ser. Como são 3 animes que se passam em ambiente escolar, se colocar a faculdade como ambiente escolar também, tá certo. Então, vamos do mais novo ao mais velho. O mais novo é uma comédia muito maluca de uma menina que fica chantageando seu irmão. Do estúdio Doga Kobo. A primeira temporada foi lançada no dia 9 de julho de 2015 e teve seu último episódio no dia 24 de setembro também de 2015. Olha, vai fazer 10 anos. A fonte é o mangá. O autor é o Sankaku Redo. Uma comédia de 12 episódios. Himouto, o Maru-chan. Você já chegou a ver, Vulpix? Cara, eu cheguei a ver alguns shorts de Maru-chan, sabe? Aquelas coisas que aparecem por aí, sabe? Os memes. Mano, a Maru-chan é muito fofinha. E muito divertida também. Ela sempre parece fazendo alguma comédia, vendo alguma coisa, jogando alguma coisa, fazendo palhaçada. É muito divertidinho o Maru-chan. Mas não cheguei a ver mesmo. Mas eu conheço bastante. Então eu conto pra você que o Maru-chan é uma estudante que mora com seu irmão mais velho, o Taihei. Na escola, a Maru aparenta ser uma estudante
ideal por causa da sua boa aparência, das suas notas e dos seus vários talentos, como esporte e tudo mais. Mas quando ela está em casa, ela se transforma. Sabe aquele negócio? Na rua é uma coisa, em casa é outra? Sei. Na escola, ela é a estudante exemplar. É a menina mais bonita, é a menina mais inteligente, é atlética. E em casa, ela se transforma numa preguiçosa que vive a jogar jogos eletrônicos e depende muito do seu irmão. E ao longo da série, as personalidades alternativas da Umaru ajudam ela a fazer amizade com as suas colegas. A Kiri, né, que tem uma reputação não muito boa, né, que o pessoal acha que ela tá sempre olhando feio pras pessoas, mas na verdade é porque ela é tímida. E ela é tão diferente em casa da escola, que a Kiri, ela foi na casa da Umaru pra tentar fazer amizade com ela e devolver lá a carteirinha dela que ela tinha perdido. Quando ela viu a versão da Umaru preguiçosa, ela achou que era a irmã mais nova da Umaru. E ela acha o anime inteiro que é. E aí ela fica, sabe, falando, ai, não sei o que, eu quero fazer amizade com a sua irmã. E ela começa a chamar a menininha de mestra, mas na verdade é o próprio Umaru. O Maru-chan eu acho que eu já vi sim, porque eu lembro desse começo de que ela era uma pessoa, tipo, ela é uma pessoa toda de cabelo comprido, né, toda bonitinha, assim, toda exemplar. Aí do nada chega em casa, ela joga toda a roupa pra fora, joga o chinelo, assim, joga o tênis e cai, assim, folgadona no sofá. Com a blusa dela de hamster. Isso. Aí fica naquele formato meio chibi. Inclusive, ela só tem a roupa de hamster, porque ela não quer sair de casa. É, então. Que é tipo uma capa pra ela, né? É. É uma blusa com touca, né? Sim. Aqui tem muita figura da Umaru-chan. Geralmente ela com alguma coisa, tipo, aquela bocona dela, junto com algum salgadinho junto na mão, sabe? Eu vejo muito gacha dela. Tem gacha, tem bastante gacha também. Porque tem a versão fofinha dela, né? A versão preguiçosa dela. É uma versão bem chibizinha. Sim. E o bacana, cara, é que eles fazem muitas referências a coisas. Por exemplo, eles usam nomes alternativos, né? Mas eles falam da Jump, ela é fã de One Piece, ela gosta de ler o mangá no dia pra não perder o One Piece. Ela é fã de games, então mostra ela jogando Street Fighter. Caraca. O Final Fantasy e Dragon Quest, inclusive, os dois chamam Final Quest e Dragon Fantasy. Final Fantasy e Dragon Fantasy, legal. Então tem muitas referências aí a coisas da cultura pop, da vida real, que ela é fã, né, cara? Ela é otaku, né? Esse é aquele tipo de anime que a gente fala que é o anime heartwarming, né? Que é aquele anime que aquece o coração, sabe? Que você vai assistir no seu dia cansativo, você quer assistir um episódiozinho pra você achar algo soft, né? Alguma coisa bem leve, pra você se animar, né? Pra você divertir, dar uma risadinha. Eu acho que a Umaru-chan faz bastante disso, né? Inclusive, eu tô vendo aqui no Google uns frames aqui, uns gifs que a Umaru-chan, ela tá lendo o mangá da Jump mesmo, com o Luffy na capa. Muito bom. É o Luffy, só que sabe o X que o Luffy tem no peito? Ele tem na bochecha, tipo o Rurouni Kenshin. Que é a referência pro Rurouni Kenshin, né? Que o Oda mesmo, ele foi um dos assistentes do autor lá de Rurouni Kenshin, né? Sim, do Nobuhiko. Isso. É legal, você vê como que fica datado esses animes, porque a Umaru-chan jogava no PSP, né? Hoje em dia não existe mais PSP. Existe, né? Não existe pra lançamento, sabe? Não tá sendo atualizado, né? É interessante, né? Porque, pô, eu joguei muito PSP. Eu tive todas as gerações do PSP. O 1000, 2000, 3000. Vita? O Vita eu tive também, o PS Vita, que foi um fracasso, né? Teve um que foi mais fracasso que o PS Vita, que foi aquele PS Go, alguma coisa assim. Esse daí eu não tive, não. Mas esses portáteis aí da Sony, eu tive todos, praticamente. Ela é fã de fliperama, tanto que ela joga nos negócios de fliperama, é fanática naqueles jogos de ursinho, de pegar ursinho. Tanto que ela dorme com um, né? Ela dorme com vários. Sabe aqueles travesseiro grandão, assim, de longo, pra você dormir abraçado? É muito gostoso. Esse aí é um episódio. Eles vão pra um festival e ela sabe que o irmão dela é bom em Jokenpô, sabe? Sei. Só que aí, ela faz uma tramóia pro irmão dela participar do festival de Jokenpô e ganhar pra ela. É um gatinho de travesseiro, né? Sim. Só que ela, afinal, é com a melhor amiga dela. Ele ganha da melhor amiga dela e ele acha que ela não tá lá. Pra não deixar a melhor amiga dela triste, ele vai lá e dá pra melhor amiga dela o travesseiro. Aí ela fica muito brava com ele e aí ele teve que comprar um pra ela também, sabe? Lógico, né? Esse é o Maru, cara. Uma das imagens de, tipo, tanto gacha, figure também, que mais tem da Umaru-chan, é ela bebendo um litrão de coca, ela virando litro de coca. Na hora que tem um episódio que ela fala assim, hoje é meu dia de descansar, o que eu vou fazer? Aí ela bota vários animes e uns filmes assim na sequência, aí ela compra lula seca, chips,
e aquele docinho que é tipo uma castanha com chocolate, sabe, por cima, Aham. que é famoso aí do Japão. Sim. E uma Coca-Cola 2 litros. Ah. Aí ela pega, ela vai lá e come os chips, aí ela, salgado, aí ela vai lá e come o docinho, doce. Aí ela vai lá, agora me deu sede, toma lá um golão de Coca-Cola. Aí quando ela termina os snacks, ela vai lá e come a lula seca, sabe? Aham. Aí deu sede de novo, toma Coca-Cola. Eu nem sei muito a ver, mas tipo assim, o nome de Umaru, talvez o Maru venha venha do significado de círculo, né? Círculo ou bola. Círculo é Maru, né? Eu sei que ela fica rolando bastante no anime, sabe? Tanto que ela desce da cama rolando, né? Pra bater o chão. Ela rola muito pra fazer birra pro irmão, né? Então. Ela fica rolando e chorando. Não sei se isso tem alguma relação. Provavelmente tem. Provavelmente tem essa relação do nome de Umaru. É o formato Chibi, né? Que é o formato redondinho também, né? Isso. Esse daí mesmo. Tanto que o rosto dela fica meio redondo, né? O corpo também. Sim, sim. Tanto que ela passa mais tempo no formato Chibi, que é o formato engraçado dela, do que como a menina popular. E é o formato que vende, né? É o formato que vende a ideia do anime. Sim, totalmente. Dela ser essa menina chibi fofinha, faz arte. É isso. É aquele anime que é bem soft. Exatamente. E aí, Vupix, o que você tem pra indicar pra galera? Eu tenho muita coisa pra indicar. Algumas coisas que eu estive na linha tênue ali do o que é bizarro ou não. Mas eu vou colocar aqui porque eu quero falar disso, Raul, tá? E eu vou chegar com o pé na porta já. Vou chegar com o chutão, pode ser? Ih, rapaz. Eu vou chegar com o chutão e eu vou falar de Blue Lock, um anime de futebol. Blue Lock? Um anime de futebol, Blue Lock. É um anime que está lançando, no período da gravação, a gente ainda tá em lançamento, né? A segunda temporada de Blue Lock. A primeira temporada teve 24 episódios e no momento está mais ou menos na metade, né? Já deve ter passado da metade, né? Eu acho que só vai ter 12 episódios também, se eu não me engano. Mas se eu estiver errado, provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse episódio ainda vai estar correndo os episódios, né? A não ser que sejam somente 12 episódios. Mas enfim, é do gênero de esporte. A data de lançamento dele foi em 8 de outubro de 2022, né? Atualmente, né, ainda está em continuação o mangá. A fonte, como eu já havia dito, né, é de um mangá. Ele é escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Nomura Yusuke. Tá certo? E a história eu vou contar pra vocês, né, que depois do Japão, a seleção japonesa de futebol masculino fracassar na Copa de 2018, a Associação Japonesa de Futebol, eles decidem que eles querem mudar. Eles querem fazer alguma coisa pra que o Japão, ele avance mais, né, no campeonato internacional. Eles querem ganhar a Copa. E lembrando que em 2018, o Japão, ele caiu pra Croácia nas oitavas de final, oitava de final, né? Eles caíram nas oitavas de final pra Croácia, mesmo a Croácia que eliminou o Brasil. Aliás, 2018 foi a Bélgica, 2022 foi a Croácia. Bom, enfim. Aí a Associação Japonesa, eles decidem contratar um cara super enigmático, super misterioso, que mudaria o futebol japonês. Mas pra isso, esse cara totalmente enigmático, chamado Ego Jinpachi, ele montaria um projeto pra conseguir alavancar o nível do futebol japonês. E o que eles queriam com isso? Eles querem criar um atacante, né, um artilheiro no futebol que seja comparado aos grandes jogadores de hoje em dia, como por exemplo o Messi, o Cristiano Ronaldo, a época boa do Mbappé, né? Como era, por exemplo, outros grandes atacantes, né? Como o Pelé também, né? Eles colocam lá no mangá, né? Eles fazem referência a um monte de atacante famoso, a Maradona também. Se fosse hoje em dia, seria tipo vários desses jogadores que se fala muito, né, como a referência no ataque do futebol, né? Eles querem criar o atacante perfeito. E para isso, o Ego Jinpachi, ele reúne vários estudantes do ensino médio para conter eles em um lugar chamado Blue Lock. Eles vão participar desse projeto de Blue Lock, onde eles vão tentar formar alguns atacantes, alguns artilheiros, né, que tem fome por fazer gol. Eles são famintos por fazer gol. O Ego Jinpachi, ele dá início a um rigoroso programa chamado Blue Lock, né, como havia dito. E nessa, entre aspas, prisão, né, porque eles não podem sair daí. Imagina que é tipo um reality, mas sem ser transmitido pro público, onde você tem que fazer provas relacionadas a futebol, como jogar jogos de futebol, fazer treinamentos de futebol. Quanto mais fase você avança, menos pessoas vai sobrando. Então, mais pessoas vão sendo eliminadas e eles vão filtrando os atacantes que vão sobrando. A história se passa no meio desse projeto de Blue Lock, onde eles vão tentar achar algum ovo de ouro, né, alguma galinha dos ovos de ouro, no meio desse tantos colegiais aí, que pode se tornar o futuro
futuro da seleção japonesa, né? Pra ele ser a pessoa que vai dar esperança pro futebol japonês, né? Um atacante brilhante, com ego de fazer gol e com um cara que ele vai assumir a responsabilidade. É esse o cara que o Blue Lock quer achar. Você já chegou a assistir Blue Lock, ô Raul? Sim, com certeza. Inclusive, é ele que acompanha o nosso querido Inzaghi, inspirado, né? Exatamente. No atacante italiano? Não me lembro direito, hein? Mas acho que é alguma coisa assim. Que é o Isagi Yoichi, né? O nosso protagonista. Isso. Que ele é, a princípio, ele não é um cara muito de se chamar atenção, né? Ele é um personagem normal, né? Que não apresenta aura alguma de começo. Ele não tem habilidade, digamos, ele não tem alguma habilidade super aparente que fala, caraca, esse é um super artilheiro. Ele não parece ser diferenciado. É, mas ele tem alguma coisa que faz a engrenagem funcionar, né? A engrenagem do artilheiro. Ele tem algum talento de artilheiro, onde ele vai se descobrindo no meio desse projeto do Blue Lock, e o ego de empate, ele vai moldando, ele vai lapidando, né? Tanto que a frase do ego de empate sempre é insultando os jogadores, mas falando algo sobre meus diamantes não lapidados, né? Por quê? Porque eles são diamantes, né? Mas eles não estão lapidados. E a função do ego ali é lapidar esses atacantes. E é muito interessante e bizarro por quê? Primeiro porque é um futebol não convencional. É um futebol onde só tem atacantes. E a gente sabe, né? Principalmente para quem gosta de futebol, que não dá, a princípio, para você fazer de forma lógica um time só de 11 atacantes. Inclusive o goleiro é atacante também, né? E o ego, ele faz esse projeto funcionar à base somente de atacantes, Raul. Isso que é o mais louco. Exatamente. E mais pra frente, ele dá funções diversas, como por exemplo de meio campista, de zagueiro, de goleiro. Ele encaixa esses atacantes nessas funções que não são de atacantes, e ele faz dar sentido pra isso. Por exemplo, tem um atacante, ele tem uma velocidade surreal. E a gente sabe que um jogador com uma velocidade surreal, ele é muito bom pra jogar na lateral. Ou na ponta. Ou na ponta. E no caso, né, em uma das ocasiões, ele bota esse atacante pra jogar na lateral. E ele explora essa velocidade dele. Tem um outro que ele tem uma visão de campo absurda. E ele coloca ele pra jogar na zaga, de zagueiro, na defesa. Por quê? Porque ele estando atrás, ele vai conseguir olhar bem como que tá o campo de visão do time dele e do time inimigo e tomar as melhores decisões possíveis pra você sair com a bola até você transitar ele pro meio ofensivo. Ele tenta achar essas ideias baseadas no futebol, né, que é um futebol muito tático, muito estudado. Ele tenta aproveitar desses atacantes em funções diversas para criar um time que seja só de atacantes, onde todo mundo ataca e todo mundo defende, mas principalmente onde todos os jogadores têm fome de fazer gol, seja do zagueiro ou atacante. É o futebol coletivo de hoje, né? É um futebol coletivo. Todo mundo ataca, todo mundo defende, né? Isso. Inclusive, você vê muito do que se vê no futebol moderno em Blue Lock, que ela é muito legal. Desde a questão da peneira. Sim. Desde a questão da base, que você não tá lá só pra você mostrar que você é o melhor. Você tá lá pra aprender também. Isso. E você vê os jogadores, eles se ficando cada vez mais completos. Isso. Aprendendo com outros jogadores. Muito comum na base o cara começar como atacante, quando chegar lá no profissional, o cara é um lateral, um zagueiro, um volante, e vice-versa. Por quê? Porque o cara achava que ia bem nessa posição, mas não era exatamente a posição perfeita pra ele. Exatamente. Temos o exemplo hoje em dia de... por exemplo, temos no Palmeiras o Estevam, que ele começou na base, né? É um grande jogador hoje em dia do futebol brasileiro, né? Que ele só tem 18 anos. Ele não começou na ponta direita, mas hoje em dia joga nessa função. Antes, na base, ele jogava mais pelo meio ofensivo. Ele era meio armador. Ele é um meio armador. Por exemplo, a gente tem também outros jogadores, né? Tipo, lá no meio do Palmeiras, o Rony, que era centroavante. Ele não era centroavante de começo, mas virou. E temos outros jogadores aí de fora também, né? Que ele, às vezes, por não ter espaço na posição que ele jogava, eles jogam ele pra uma outra posição, porque às vezes ele também quer se encaixar no time, né? E ele dá certo, né? E a pessoa fixa ali, né? E você vê muito na seleção alemã, eu acho que a seleção alemã que foi uma das pioneiras nisso, de quando o cara é novo, ele sempre tá lá jogando mais lá pra frente, né? E ele vai perdendo velocidade, eles vão trazendo o cara pra jogar mais pra trás. Pois é. Como meia, como volante, como lateral. Felipe Lan jogou de quase tudo, cara, menos goleiro. Pois é, né? E na Alemanha tinha o grande Kroos, né? Toni Kroos. Pô. Sim, ele já foi centroavante, o cara era volante no Real Madrid. Pois é. E não era qualquer volante, o cara é um baita volante, né? Era um volante que fazia gol de bicicleta lá, vira e mexe, pô. Pois é, né? Pra você ver. E eu acho que tem uma frase que você usou aqui, que é perfeita pra definir o Blue Lock, Raul. É peneira. O projeto do Blue Lock é uma peneira, pra você filtrar o jogador, pra você peneirar, pra ver quem vai sobrar e quem vai sair. E, pô, é um futebol aqui em Blue Lock
mostra que não tem poder. Não é igual em Inazuma Eleven, né, Super 11. Ele é um futebol onde ele tenta mostrar bastante de como que são várias técnicas do futebol, né, habilidades do futebol, como dribles, como finalizações, como botes, né. Tem, por exemplo, nos episódios mais recentes teve o chute de trivela, né. Então, uma das coisas que eu tenho notado também, eu acho que não é tanto sobre o tema em si, né, da narrativa, mas a animação, ela dá uma caída forte, né, na segunda temporada, mas tem alguns picos de animação que elas estão sendo bem animadas, mas na sua maioria ela teve uma queda, assim. Então, se você for direto da primeira temporada pro segunda, você deve notar uma certa diferença, que estão usando muito CG das animações da segunda temporada. E muita imagem estática também, né? Mais estática também, tanto que tem umas cenas ali que nem parece fazer sentido, sabe, de algumas jogadas ali que a gente fica perguntando como é que ele desenvolveu essa jogada, porque não parece fazer sentido pra gente, né, da anatomia humana. Mas, tirando isso, é um anime interessante. É isso aí. Falei que ia seguir ali, né, a maturidade dos personagens. Falamos da Remote, que é uma menina mais novinha. Agora vamos pra uma adolescente rebelde, Vulpix. Exatamente. Isso daí levanta a bandeira. Olha aí, levanta muitas bandeiras. Com 12 episódios, ação, comédia, distopia, romance and eti, por que não? Estreou em 4 de julho de 2015, teve seu último episódio em 19 de setembro também de 2015, mais um aí que vai completar 10 anos, do estúdio JC Staff, fonte uma light novel. Claro que eu estou falando de Shimoreta Toyu Gaiden Gatsonzai Shinai Taikutsu no Sekai. Que significa, Vulpix? Foi quase perfeito. Nossa senhora, esse título... Mano, japonês pra fazer título grande, né? É incrível. Basicamente... Ó, vou tentar traduzir mais ou menos aqui, porque eu não lembro o pé da letra, tá? Mas é mais ou menos assim. Em uma sociedade sem graça, onde você não pode fazer piadas sujas. É isso. Ah, olha aí. Que fala tudo, é um resumo do anime. Inclusive, Light Novel tem muito disso, né? O título é praticamente o resumo da obra, né? Sim. Você não pode falar e nem fazer nada besteirol. É isso, o significado do anime. É uma sociedade chata, né? Onde você não pode falar besteiras. Talvez esse seja um dos mais malucos dessa lista, Vulpix. Essa é o mais maluco, mais bizarro. Ou será que não? Será que não? Vamos ver. Em um futuro distópico, o governo japonês está reprimindo qualquer atividade imoral percebida do uso da linguagem arriscada à distribuição de materiais obscenos no país, a ponto de todos os cidadãos serem obrigados a usar dispositivos de alta tecnologia chamados Peacemakers, ou PM, que analisam cada palavra falada e movimentos de mão para qualquer ação que possa infringir a lei, Vulpix. Cara, isso é um problemaço. Isso sim é uma distopia interessante, viu? Sim. Só que aí a gente começa a acompanhar um novo estudante do ensino médio chamado Tanukishi Okuma, que ele entra na escola pública de moral pública. Que é uma escola de elite no país. No entanto, o Tanukishi, rapidamente, ele se vê dentro de uma associação terrorista, a SOX, na criação e disseminação de material pornográfico por toda a cidade, como forma de protesto aos regulamentos. Inclusive, a nossa personagem principal, ela tem um celular, né? É um dispositivo que ela pode falar palavrões rapidamente sem ser percebido. Interessante. E olha só, duas coisas. Essa organização chamada SOX, ela é assim, SOX por quê? Porque aqui você usa a bolinha ou o O como método de censura de alguma letra. Que no caso seria a censura da letra E, né? De sex. E por isso que ela virou SOX. A bolinha, o maruzinho, né? O círculo, ele significa uma censura no meio de alguma coisa. Por exemplo, quando eles vão falar, por exemplo, a palavra da vagina, né? Em japonês, que é manko, o né? A letra do meio, ela vem com um círculo. Vem ma, círculo, ko. E aí é uma censura isso que significa, tá certo? E outra coisa, a disseminação do material pornográfico por todo o Japão, nossa senhora, você tem que fazer uma varredura imensa pra conseguir isso. É um Japão distópico, onde isso aí virou como se fosse algo proibido, é como se fosse a lei seca americana, que o pessoal não podia beber. Sim. As pessoas que conheciam isso tinham que ir em lugares escondidos, então não é em qualquer lugar que você achava, e criou uma civilização que ela é muito pura, né? Sim. Elas não sabem nada sobre sexo, eles não sabem o que é sexo. Por quê? Porque não se fala sobre isso. É um assunto tabu. Os jovens não sabem nem como reproduzir, né, a espécie humana. Exatamente. E é tão interessante que no meio dessa loucura da história,
ela mostra que, pô, se o ser humano não soubesse o que é sexo, o que aconteceria se isso fosse exposto na sua cara? E aí a gente tem vários personagens ali, né, que eles são puros, inocentes, e cada um tem uma reação às cenas de sexo. E coisas até bobas, tipo mosquitos transando, né? Eu ia falar isso, das moscas transando, cara. Teve um que sentiu prazer, teve outro que achou estranho, teve muita coisa bizarra, mas esse da mosca é incrível, cara. Eles botaram num telão, né? 2 moscas transando. Isso foi muito interessante de ver a reação das pessoas ali. Então, cara, eu acho que é o que é o mais legal no Shimoneta, né? É mostrar que qualquer tipo de repressão, ela pode ser prejudicial. Sim. Porque você repreender as pessoas de conhecimento pode ser prejudicial no futuro. Porque imagina essa sociedade ali, onde os adolescentes não sabem o que é isso, não sabem como se reproduzir, iria gerar um Japão no futuro que envelhecer mais ainda, né? Do que o Japão atual. Pois é. Porque as pessoas não fariam mais filhos. Sim. A taxa de natalidade que já era baixa vai pra aquele lugar, né? Exatamente. E olha o que poderia acontecer. O japonês poderia desaparecer em décadas, cara. Pra ver como isso é bizarro. Tudo por conta da falta de um filme pornô. Exatamente. Mas é tão extremo assim que você falou que eles usam aqueles PM, né? Os Peacemakers. Eles controlam todos os movimentos da sua mão. Então tem uma desenhista lá que ela não pode fazer nenhum desenho erótico, né? Ela não pode desenhar nada obsceno, porque se ela fizer isso, o movimento da mão vai captar, né? O Peacemaker vai captar o movimento da mão e ela vai ser punida. Aquilo, né? Não lembro se ela toma choque, alguma coisa, mas isso é levado pra gente acima, né? E eles vão ficar sabendo. E assim, cara, tem umas coisas bizarras nesse anime que tem uma menina com a cabeça de nesse anime. E tem uma cena muito bizarra com a cabeça dela, né? Que deu indício. É muito estranho. É muito estranho, mas é muito divertido. E é um dos melhores animes já feito. Porque assim, eu não gosto de animes eit, né? Eu já falei isso bastante vezes, tanto no Animate quanto no MDA. Raul sabe disso, tanto que acho que a gente nem grava Animate, né? A gente nem gosta muito dessa temática. Mas esse é um dos únicos animes eit que eu gostaria muito de gravar um episódio único, né? Se o Raul falasse, vamos gravar Shimoneta, eu gravaria. A gente não gravou no Animate? Não, a gente só recomendou também em algum outro podcast, mas a gente nunca gravou, Shimoneta. Isso eu lembro. Comenta aí você, ó, nesse podcast aí, deixa nos comentários se você quer um episódio sobre Shimoneta. Tem muita coisa interessante pra falar de Shimoneta, principalmente sobre uma crítica social, sobre o Japão, de como o Japão anda hoje em dia, sobre essa questão de material pornográfico, né, também sobre a controle da taxa de natalidade, também sobre como os adolescentes agem perante esses temas que geralmente são tabus, né? Porque japonês não comentam muito entre si, né? Sobre essas coisas de mais besteirol, como por exemplo os brasileiros comentam, né? Ou então eles agem, né? O comportamento deles são diferentes perante a sociedade pra falar ou pra agirem sobre essas questões, mas... Até falar pela falta de diálogo, né, Vulpix? Sim, porque é o que acontece no anime, né? Existe uma falta de diálogo ali, de comunicação, né? Sobre esse momento íntimo do ser humano. E o Japão é muito assim. Totalmente, porque é muito melhor a pessoa aprender isso em casa do que aprender isso de uma outra maneira. Pois é. Então, o anime, ele fala muito disso, né? Inclusive, a gente tem aquela personagem, a Ana, que é a mais pura, que é a líder do conselho estudantil e não sei o quê. Quando ela é exposta ao sexo, ela se descobre uma maníaca sexual. É algo bizarro, você fica com medo dela, das coisas que ela faz e que ela pensa. Coitado do Tanukit. Totalmente. Inclusive, a gente fala tanto sobre a questão do eti, né? Mas mostrando, de vez em quando, aparecem uns animes como Shimoneta, como o Keijo, né? Que mostram que o eti pode ser bem utilizado. Até porque o eti aqui não é sexualizado. De forma alguma ela é sexualizada. Os personagens aqui nunca foram sexualizados. Nunca foi pra dar essa imagem. Em nenhum dos dois animes. Sim. E essa é a forma correta pra mim de trabalhar o tema eti. Exatamente. Bora pro próximo anime, Rupix. Bora pro próximo anime. Eu sei que vocês viram na capa de podcast. Ouvintes, eu sei que vocês viram aí na capa de podcast esse anime aí, né? Esse anime aí... Ou não. Viram sim, porque o Lucas vai botar na capa de podcast, porque ele não vai perder a chance de ganhar views, né, de ganhar ouvintes, porque o Lucas, ele é esperto, sabe, o Lucas vai ouvir isso aqui, ele sabe o que ele tem que colocar na capa, mas eu vou deixar esse anime pro final. Agora eu vou falar do meu segundo anime, tá? É um anime já um pouquinho mais antigo, de 2012, a fonte é de um web mangá de comédia, ele é muito divertido e muito bizarro, de 12 episódios, eu estou falando de Danshi Koukousei no Nichijou, traduzindo a vida colegial de garotos. Eu vou soletrar pra vocês, né? Pelo menos as duas primeiras palavras, que é Danshi, D-A-N-S-H-I, K-O-U-K-O-U-S-E-I. Vocês podem procurar aí, tá? Que eu sei que o nome japonês é bem difícil. O Danshi Koukousei no Nichijou, né? Do autor do Yamauchi Yasunobu. Ele conta a história
história de 3 jovens colegiais do ensino médio, onde eles fazem muita merda sendo estudantes colegiais, porque conta a história da vida cotidiana deles. E o legal aqui desse anime, eles são várias, como é que se fala? Parece que é aqueles animes de sketches, sabe, Raul? De cenas de 4 minutos. Pegaram sketch dance, mas bem mais cortado, porque sketch dance, ele tipo assim, ele divide em dois assuntos, né? Dois assuntos no mesmo episódio. Aqui, você tem mais ou menos uns 5, né? Você tem 5 historias passando no mesmo episódio. E são 5 histórias diferentes, onde eles vão dando continuidade também em outros episódios do anime. É tipo da mestra das pegadinhas e tal. É, tipo isso. Igual isso. É assim, você tem 3 personagens aqui. Tem o cara da imaginação hiperativa Hidenori, tem o apaixonado Yoshitaki e o racional e prudente Tadakuni. São a história desses 3 colegiais aí, garotos colegiais do ensino médio, onde vai contando tudo que eles fazem na vida cotidiana deles como se fosse um estudante de ensino médio, tá certo? E é uma escola só pra garotos, tem que contar que é isso, uma história só pra garotos. E a história começa bizarra assim, que o primeiro sketch do anime é eles acordando e indo pra escola. Só que eles acordando e indo pra escola tomando café da manhã. E qual é o problema disso? Os 3 acordam de suas respectivas casas e eles acordam atrasado pra ir pra escola. E eles têm que tomar café da manhã. Aí um sai com um pão de manteiga na boca e vai correndo pra escola, igual um colegial normal. Claro que vai. Claro que vai, né? Tem disso, né? Em vários animes aí, Slice of Life. E aí chegou o amigo dele, o segundo amigo dele, e tá comendo um prato de curry na rua. Um prato com uma colherzona. Comendo um curryzão, né? Beleza, você fala, cara, que bizarro, esse cara tá comendo um curry. Aí chega o terceiro, ele tá comendo um pratão de lamen, um miojão, numa tigela, com hashi. Tá os 3 ali, igual, tomando seu café da manhã, um com lamen, outro com curry e outro com pão. Até que eles veem um robô gigante explodindo a cidade com um raio laser. E aí até aí você não sabe o que é fantasia, não. O que não é fantasia, né? Tem um outro sketchzinho aí, que é da garota literária. Um dos amigos aí, o apaixonado aí, eu acho que era o Yoshitaki, que... Ele tá voltando pra casa da escola, aí tem um barranco, sabe aqueles barrancos de anime? Onde tem um gramadozinho com um riacho na frente. Ele vê uma garota lendo um livro. Ele pensa, essa garota é bonita, né? Eu vou sentar do lado dela, vou tentar puxar conversa. Aí começam as comédias, né? Do garoto jovem, colegial, que ele não é popular, com certeza, ele não é cara de pau, ele é muito envergonhado. Ele tenta fazer várias coisas pra puxar assunto com a menina. Todas as coisas que ele tenta fazer, parece que dá certo, né? Tipo assim, que a menina, ela vai se interessar por ele, mas ele é tão bobo que ele faz uma merda e joga tudo pro ralo abaixo, sabe? E aí, essas histórias dele com a garota literária, continua ainda essas histórias em outros episódios. Tem outras bizarrices também, que o pessoal já tá na escola, mas ele vê um dos amigos dele, um desses 3, chegando na escola com uma garota, né? Ele tá andando com uma garota. Aí, chega um lá e fala assim pela janela, né, pra todo mundo. Ah, o Yoshitaki, ele tá com uma garota, ele tá vindo com uma garota. Aí vem toda a turma assim lá na janela, né, pra ver, porque pra ele... Um garoto estar com uma garota é algo tipo um troféu, sabe? Pra estar se comunicando com uma garota. Aí eles ficam analisando lá. Não, mas veja bem, o Yoshitaki, ele não está falando com aquela garota, eles só estão andando junto. Aí outro, não, mas ele tá ali com aquela garota andando, né? Eles estão olhando um pro outro, assim. Aí o outro fala, não, mas veja muito bem, ele está a 4 passos atrás da menina. Então acho que eles não estão em uma relação de conversa, sabe? Aí eles ficam tentando analisar e achando motivo pro amigo dele estar andando junto com uma garota, sabe? É alguma coisa muito bizarra. Tem uma das cenas também que eles estão nas férias de verão, né? Em agosto. Aí eles estão lá viajando e tal, eles estão no onsen. Eles saem do onsen e vão jogar ping-pong, né? Tênis de mesa. Aí eles passam lá vários dias, sabe? De férias, assim, ele vai passando o dia. Aí eles pensam, o que a gente vai fazer amanhã? Aí eles vão ver, eles estão em setembro, né? Naquelas férias. E as férias acabam em agosto. Aí eles pensaram, caramba, pessoal, a gente tá no dia 10 de setembro. As nossas férias não acabou no dia 30 de agosto? Eles, pô, é mesmo, né? Aí a gente passou 10 dias das férias, a gente tá aqui de férias ainda, sabe? Tipo, eles são muito bestas, é muito bizarro o que acontece. São várias cenas que são bem curtinhas, de 5 minutos, que durante o episódio, que tem mais ou menos aí umas 4, 5 cenas por episódio, e é muito divertido. Ele conta várias bizarrices que realmente acontecem na vida cotidiana japonesa, de colegiais, e, cara, é muito bom pra você dar uma risada, é muito bom pra você chegar num dia cansativo e quiser alguma coisa bem soft. Tem cenas aí que eles estão vestindo o amigo dele de saia, porque pra eles verem quem fica mais bonito de saia, sendo um garoto, até que eles estão vestindo a saia num dos 3 ali, e aí chega a irmã dele, e eles pensam que eles estão fazendo uma coisa mais depravada, sabe? Porque que
tá colocando o sutiã da irmã, tá colocando a saia da irmã. Aí, tipo, a irmã fica com uma cara de... Que merda vocês estão fazendo com as minhas roupas íntimas, com a minha saia, sabe? Aí eles ficam numa saia justa, sabe? Tipo, aquela impossible situation. Como é que ele vai explicar que a gente tá vestindo nosso amigo de saia pra ver quem fica mais interessante de saia sendo um homem? É uma coisa muito bizarra que acontece. E é muito divertido, pô. O anime de 2012 tem 12 episódios, é bem curtinho, pura comédia. É um dos animes que eu mais dei risada na minha vida. Olha aí. Rapaz, esse eu não conhecia e eu vou dar uma chance, hein? Eu vou assistir. Pouca gente conhece. Eu vi isso daí na época que eu tava nisso no médio, ainda que foi mais divertido ainda. Porque eu me identifiquei bastante com algumas coisas. Não com essa parte de vestir, saia, essas coisas. Essa daí você deixa pra lá. A parte de fazer trenzinho com os amigos, né? Tem umas coisas bizarras que acontecem no anime que eu prefiro não comentar, mas vejam por si só. É, amigo. É. Se você não entendeu, veja o episódio, nem lembro que episódio que é mais. Foi tanto episódio da minha. Que episódio? Fala aí do seu próximo anime. Então vamos pro próximo anime. Passamos aí pelo jovem, pelo adolescente, né? É. E agora é aquela fase American Pie, pô. A fase maluca. A fase adulta ali, jovem adulto, na faculdade, endoidando. Do estúdio Zero G. A fonte é um mangá do Shinji Takamatsu. O anime estreou no dia 14 de julho de 2018. Teve seu último episódio em 29 de setembro de 2018. Inclusive, em 2024, teve anúncio de continuação, finalmente. Nossa, que bom. Do gênero comédia, 12 episódios. Estou falando dele, do icônico Grand Blue. Aquele episódio foi no Animistic ou foi no MDA? Foi no Animistic, foi no Animistic. O grande episódio que tinha que falar do anime, a gente passou 2 horas falando sobre história de universitários, bebendo, o Carlos contando atrocidades no podcast, e a gente não falou do anime. Estamos aqui pra falar do anime, finalmente. É, exatamente. A gente falou, acho que uns 30 minutos do anime e 1h30 sobre nossas histórias bêbadas. Exatamente. Procurem lá no Animistic. Por que, Raul? Porque o anime é exatamente isso. Exata. Porque ele conta a história do Iori, né? Sim. Que ele aguarda ansiosamente por sua nova vida na península de Izu. Izu provavelmente uma região praiana, né? Praiana, interior, sim. Enquanto se prepara para começar a sua vida universitária por lá. O menino universitário, Pix. É disso que a gente gosta. Exatamente. Você sabe que universitários, né? São uma das fases que você vive a sua completa aventura. Exatamente. E por lá, ele tava ficando em um quarto em cima de uma loja de mergulho do tio dele, chamada Grand Blue, que é o nome do anime, é o nome da loja. Sim. No entanto, ele fica chocado ao encontrar o clube de mergulho local. É um grupo cheio de homens que passam mais tempo bebendo, se divertindo e ficando pelado do que realmente mergulhando. Aliás, tem poucas cenas de mergulho nesse anime. Cenas de mergulho é uma das coisas que você menos vai ver nesse anime. Nada mais é do que um pretexto para eles ficarem bêbados, pelados, fazendo bizarrices e tudo que for, menos dar um mergulho. Talvez o mergulho seja só para ele ficar sóbrio, se não morrer afogado. E o engraçado é que, apesar de todas as tentativas que ele teve de se afastar do grupo, o Iori toda vez é arrastado para algumas travessuras, enquanto seus primos tentam mostrar as maravilhas de mergulhar no oceano, ou não, né? Ele tá mergulhando no mundo universitário, isso sim. Exato. É tão engraçado que é a região lá, praiana, tá calor e tal. Aí ele vai tomar água, o pessoal dá um copo cheio de vodka pra ele, né? Chega um momento que ele não aguenta mais, fica tomando vodka no lugar de água. Aí ele começa a tentar colocar fogo pra ver se é água mesmo ou não. É muito engraçado que ele tira um copo de vodka pra pegar um copo de água. Aí ele vai testar, ele coloca um isqueiro no copo de água. O copo de água, na verdade, não era água, era vodka. Começa a pegar fogo a borda do copo. Isso aqui não é água, isso aqui é vodka. Ele taca no chão. Isso acontece com ele o tempo todo. Ele fala, não, hoje eu vou estudar. Hoje eu não vou sair de casa. Não, tudo bem, toma esse copo de água aqui. Daqui a pouco ele tá bêbado lá, pelado com os amigos no meio da rua. E tem que contar que a maioria dos amigos dele ali do grupo, do clube, é tudo saradão. É tudo sarado. É tudo atleta, né, pô? É tudo atleta, mas não é qualquer atleta. É aquele físico de atleta. E é muito divertido. Pô, eles fazem muito coisa divertida. E ainda tem um pouco de romance desenvolvendo nesse anime, né, pô? Um romance bem interessante que vai desenvolvendo aos poucos. Tem alguns flertes com alguma das garotas também. O Grand Blue, ele flerta de um jeito interessante como um plot secundário
naquele romancezinho. Aquele romancezinho gostoso, sabe? Que vai desenvolvendo aos poucos. Que você fica, pô, será que dá pra rolar um romance aqui? Será que não dá? E aí você fica nessa expectativa aí também, né? Porque ele tem momentos que não é só comédia, de que ele tem aquelas pitadinhas de momento sério, onde você tem muita comédia, que quando tem aquele momento sério, aquele momento te pega, sabe? Que ele te dá alguns ensinamentos de vida. Não é só baixaria, não é só festa, tudo, mas eles têm alguma coisa pra te ensinar. Exatamente. Inclusive, Vulpix, o Grand Blue também é cultura. Também é cultura. Inclusive, a gente aprendeu ali, lá no episódio do Grand Blue, que eles usam técnicas que Vulpix usava quando criança. Quando o Vulpix ficava doente, tem a história do Aipo, né, Vulpix? Como funciona a história do Aipo no Japão? Comenta pro público aí. Eles usam o Aipo pra curar resfriado, essas coisas, né? E eles enfiam o Aipo aquele lugar onde não bate sol. Em um certo dia, o protagonista aí, ele tá conversando com uma das garotas ali, que eu não lembro o nome dela, mas ele acaba bebendo bastante com ela, e quando o resto do grupo chega... Essa cena é muito boa. Tá ela quase seminua e ele está completamente nu, com o Aipo enfiado com a bunda apontada pra lua. Cara, é uma das cenas mais bizarras daquele anime, que você fica se perguntando por quê, mas você entende que é completamente normal uma cena daquelas nesse anime. É muito bizarro, é muito maluco. Exatamente. Coisas que você só aprende aí, ó. Vulpix também é cultura, tá vendo? Que Vulpix é cultura, Raul? E vamos pro seu último anime, Vulpix. Vamos pro nosso último anime. Pra aquele anime que todo mundo estava esperando a gente falar. Por quê? Porque a gente não lançou ainda o episódio dele, claro, mas eu tenho certeza que Raul vai dar a oportunidade de fazer um episódio de podcast único para falar deste anime, certo, Raul? É, só esperar o anime acabar, né? Exatamente. Que com certeza muita gente quer este episódio, tanto os nossos casters daqui estamos assistindo, né? A gente tá falando daquele anime que tem a melhor abertura de 2024, Raul. Dandadan. Exatamente. Dandadan, que até o momento não tem os seus episódios finalizados, certo? Porque nós estamos gravando ainda no final de novembro, do gênero de ação, ou comédia romântica e suspense, que foi estreado na temporada de outubro de 2024. O estúdio é da Science Saru, a Science Saru esse, que fez outras obras magníficas de nota 10 aqui neste podcast, como por exemplo o Eizouken. É, o estúdio do Mestre Yuasa, né? Mestre Yuasa, Masaki Yuasa, grande Masaki Yuasa, que ele tem outros aí trabalhos como Eizouken, que temos aqui no MDA, e o Devilman Crybaby, que se não me engano temos no Animistic. Eu acho que temos, quase certeza que sim, mas sei que em algum momento a gente falou de Devilman. Foi gravado, eu só não lembro onde foi, mas eu acho que foi no Animistic mesmo. É, eu lembro que foi gravado sim, a gente falou de Devilman, mas é desses estúdios aí, tem essa animação super interessante, né? Diferente, e a fonte é do mangá do autor de Tatsuya Kinobu, certo? A história conta sobre a Momo Ayase, que é uma estudante do colegial que herda de sua família poderes médiums e espirituais, ou seja, ela é uma garota com a mediunidade muito alta, e seu colega de turma, o Okarun, e que ele é um amante de ocultismo. Apesar de terem ideias diferentes sobre religiões e crenças, os dois começam uma amizade de uma discordância, porque os dois eles entravam em conflito entre si, né, com suas crenças, né, de ocultismo com mediunidades, e eles vão construindo a amizade dele na base disso. Depois que os dois começam essa amizade, né, e após a garota salvar o rapaz de um valentão de classe, ela, que acredita em fantasmas e nega a existência de alienígenas, enquanto o jovem é totalmente oposto, né, ele acredita na existência de alienígenas e não acredita na existência de fantasmas, né, eles decidem provar um para o outro que seus respectivos pontos de vista está errado e o dele está certo. Mas para isso, a Momo ela resolve até um hospital abandonado, que é um local de OVNIs, em contrapartida o Okarun ele decide visitar um túnel assombrado. E aí que começa a acontecer todas as coisas bizarras. Depois da metade do primeiro episódio, você fica de queixo caído. Pra quem viu o Dandadan, sabe do que a gente tá falando. Porque tem uma vovó ali, tem uma vovó, Raul, a vovó Turbo, que ela diz a seguinte frase. Isso aqui vai ser censurado no podcast se eu falar isso? Não, né? É, vai ser trocado por Pikachu. Tá bom, eu vou falar essa frase, mas você sabe o que é. Quem não sabe pode ver o episódio, que é a seguinte frase. Me deixe chupar as suas Pica. e você pode mamar nas minhas Pica-pi. E aí ela começa, a vovó Turbo, ela é dita como Turbo, por quê? Porque o Karun, ele ouve essa frase, ele começa a correr pra fora. Ele começa a correr, porque ele viu um fantasma. E aí, ela, como é a vovó Turbo, ela tem uma velocidade incrível, que ela realmente é um turbo. Ela vai correndo atrás dele, e aí começa a dar toda a merda. Merda atrás de merda. E aí, contrapartida, a Momo, ela é capturada por alienígenas que vão tentar coisas ilícitas contra a vontade da Momo. Na verdade, eles iam tentar arrancar o útero dela, né? Isso, sim. Mas é que eles dizem que eles vão tentar fazer sexo com ela, né? Então, isso também coage com a maneira que
seja aquele ato, sabe? Contra a vontade dela. Obviamente, ela está muito catatônica, né? Porque ela é colocada aprisionada em uma cadeira ali, onde ela não pode se mover. E até que o Okarun, ele consegue salvar ela disso. E aí, os dois tentam sair dessa enrascada junto. E quase lá pro final do episódio, a gente descobre que o Okarun, ele... O cara, ele virou um eunuco, certo? Tipo isso. É tipo isso, né? É, porque ele perde o... Pica. É, a vovó Turbo rouba o Pica. dele. E aí ela tem a célebre frase do primeiro episódio que é: devolva o Pica. dele. E é muito interessante, cara, porque não é só bizarrice, não é só coisas engraçadas. Cara, esse anime, eu estava vendo, eu não cheguei a ver os episódios atuais, que nesse momento tem 9 episódios, certo? Uma das coisas mais comentadas do Dandadan é o episódio 7, que eu ainda não cheguei a ver, mas que eu sei que todo mundo fala que eles choraram muito, eles derrubaram lágrimas nesse episódio, e estou muito ansioso pra chegar nesse episódio. Ah, mas você tá recomendando um anime que você nem viu direito, você só viu 2, 3 episódios? Sim, eu estou recomendando, porque eu sei que ele é bizarro, eu sei que eu estou gostando muito, e eu preciso continuar vendo, Raul, é isso. Exatamente, veja pra gente poder gravar o episódio e você já tá sabendo. Exatamente, sim. Você que está ouvindo esse episódio, provavelmente você já terminou o anime, mas eu sei que, cara, eu gosto muito da arte daquele anime, gosto muito dos personagens, ele parece ter um desenvolvimento legal, porque é um desenvolvimento de personagens como o Okarun, ele não é aquele garoto que é totalmente confiante de si, né, ele é totalmente oposto, na verdade, né, e é uma combinação de personagens ali, da Momo com o Okarun, que é uma combinação que você não vê muito, tipo, de forma convencional, sabe, e você vê que os dois, eles acabam nutrindo um romance de colegiais que é o puro suco do romance colegial, sabe? Que você tem muitas dúvidas sobre si, você tem muitas dúvidas sobre o outro, sobre o que você tá sentindo, você vai desenvolvendo esses sentimentos como garotos colegiais, elas vão sentindo isso. É muito profundo, sabe? Eu vejo que esse anime, né, esse mangá do Dandadan, ele tem muito mais a oferecer pra gente do que simplesmente uma bizarrice sobre uma comédia, e nada, eu vi que tá tendo muito conflito de opiniões sobre a sexualização desse anime. E uma coisa que eu gostaria de dizer aqui é que a forma que é mostrada, ou que era pra ser dita como sexualização, dela não é sexualizada. Eles deixam aquele formato bem cartunesco também, você diminuir o fator de sexualização, né? Eles tentam dizer mais que é um método pra eles tentarem mostrar uma coisa, um ponto de vista que eles querem dar pra vocês, uma crítica que eles querem dar pra vocês, e de uma forma bem cômica também, do que simplesmente sexualizar uma garota ou sexualizar um cara, ou uma cena dos dois, que os dois estão pelados junto. Não é pra você sexualizar os personagens, mas sim pra você mostrar um ponto de vista que eles querem te mostrar. É muito mais do que sexualizar um personagem. A abertura desse anime, provavelmente o Raul já ouviu, né, Raul? A abertura desse anime. Essa abertura Sim. É fantástica. Inclusive tá tocando. Tá tocando. E se não tá tocando, o Raul não, o Lucas, ele deve ter botado aí, vai terminar o podcast com essa música, ou vai colocar essa música como começo do podcast, porque essa música, pra mim, é a melhor música de 2024. É uma música fantástica, incrível. Ela é muito diferente. Quando a gente reclama, em todos aqueles podcasts musicais, que a indústria de música, de anime, ela está muito rotulada, ela está muito carente de música diferente. Veio aí YOASOBI pra fazer muita coisa no ano passado, né? Veio aí outros musicistas, e dessa vez o Creepynuts, que também fez a música pra Mashle, né, pra anime de Mashle. Eles fizeram essa música, que outra música aí, essa música de Mashle também é muito boa, mas essa de Dandadan, ela está incrível. Ela é uma das melhores músicas, pra mim ela é uma das melhores músicas de 2024. É muito, 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 muito boa. Então fica a dica. E você, qual foi o anime mais maluco que você já assistiu? Comenta aí. Você pode deixar o seu comentário no seu agregador de podcast favorito, lá na rede social favorita, ou claro, né, no Spotify, ou no nosso e-mail pra você ser lido e a gente poder debater sobre o seu anime maluco. Você pode, mais uma vez, ir lá no Spotify ou mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com. Posso só deixar uma outra dica? Só pelo nome, eu só vou falar o nome do anime. Eu não vou dizer por que eu estou falando desse anime, não vou dizer se eu estou recomendando ou não, mas eu vou falar um título de anime aqui, que esse sim é o mais bizarro de todos, e eu achei que não poderia caber nesse podcast, porque ele é tão bizarro, que eu não sei te explicar o que eu diria sobre esse anime. Prison School. Não, muito mais que isso. Não é sexualizado, nada, eu acho, mas ele é bizarro. Pesquisem aí, no Google Imagens. Anime Pupa. P-U-P-A. Não, Pupa é muito ruim, cara. Exatamente. Eu queria falar muito desse anime, só que ele é tão ruim, mas ele é tão bizarro. Ele é tão ruim que eu não queria recomendar isso. Mas eu vou falar pra vocês, se vocês querem ver alguma coisa bizarra, assistam Pupa. Não assista Pupa. Só veja sobre o que eu tô falando. Pupa. É isso, Raul.
Eu posso dizer que se você tiver na vibe aí do Dandadan, que é outro anime com uma pegada mais maluca aí, tem o Zoom-sen na própria Netflix também, né? Tem. E Zoom-sen a gente tem podcast também, não tem? Exatamente. Você pode ver nossa opinião aí sobre Zoom-sen, que também é muita maluquice. E claro, né? Pode ter episódio 2 de animes malucos. É só você comentar e dizer que você quer mais um episódio de animes malucos pra colocar aí na sua caderneta e você poder conhecer animes novos. E claro, né? Seja nosso apoiador. Faça como Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loreis, Ei Hamaguchi, Lucas Batista e Nathan Kleiman. E seja nosso apoiador. Vá lá no catarse.me/MDA e veja o plano que mais se adere ao seu bolso. A partir de R$5, exatamente, eu disse R$5, você pode ajudar o MDA a alcançar novos voos, ok? No mais, Vupix, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau! Coco